festivo, né? E a gente está acostumado a ser um determinado horário, né? Só que nesse momento tem que sair uma meia hora, uns 40 minutos antes, né? Mas conseguimos chegar. Conseguimos chegar. E o assunto que nós vamos falar hoje é de grande importância para todos nós. Mudou. A gente nem mudou, porque parece que não sabe. É de grande importância para todos. Eu acho que eu vou até pedir aqui enquanto eu vou falar. Não sabe. Dani? Dani foi. Para botar aqui. Bota para mim enquanto eu vou falar. É de grande importância para todos nós, porque nós trazemos a questão do preconceito estruturada em nós. Né? Mas por que estruturada em nós? Né? Como se dá isso? Né? A gente tem que entender que nós somos espíritos imortais que já tivemos várias existências. E nessas nossas andanças, ora na carne, ora no mundo espiritual, nós vivenciamos a questão do preconceito. Ora sofrendo o preconceito e ora agindo preconceituosamente. Então, olha, o preconceito ele remonta à mais antiga, a mais remota, a mais antiga história da nossa civilização. Desde que o homem está na Terra, né, o homem como nós entendemos, há o preconceito. E cabe a todos nós hoje lutar, combater esse preconceito. Que seja primeiramente com a gente. Né? Está conseguindo? Palestras novas. Vai lá em palestras novas, abre o arquivozinho amarelo. Tá? Obrigado. Então cabe a todos nós dar um basta. Tá? O nosso momento, sobretudo de cristãos, de espíritas, especialmente, é dar um basta nisso. Como eu vou dar um basta no preconceito se ainda somos preconceituosos, se ainda sou preconceituoso? Esse basta precisa começar com a gente. Mas eu não tenho preconceito. Que bom. Né? Que bom que a gente não. Né? Se a gente já conseguiu vencer, é ótimo. Nós temos que lembrar da estrutura dele enraizada em nós pelas vivências que tivemos. Né? E eu acho que eu vou só dar uma... Está conseguindo? Tá. O interessante é que quando a gente prepara um estudo para aplicar aqui, né, para fazer uma palestra, a gente se coloca no contexto. Né? Pelo menos eu viajo no bom sentido, né? Não é viajar de flutuar, né, não saber o que está fazendo, não. É realmente de meditar. E a gente fica pensando, será que eu já venci realmente esses preconceitos? Né? E a gente estudando, a gente vai analisando, tem preconceito que a gente pensa assim, gente, eu não sabia que isso era um preconceito. Né? Para mim era algo normal. Era algo normal. Né? E há, gente, e há muito tipo de preconceito. Preconceito de localidade, de raça, de credo, de localidade. Olha só. De credo, de profissão. Né? Não. Nós somos todos irmãos, não? Somos todos irmãos e há o preconceito disso. Nós somos todos irmãos, sim. Então vamos seguir ali, né? E como eu estava falando, a gente foi elaborando essa palestra com tanto carinho e nós sentimos também a presença da espiritualidade junto da gente, né?
ali nos inspirando, ó, fala assim, né? Vai por aqui. Aquela conversinha que a gente tem com a gente mesmo, mais que a gente está conversando com a gente, mas com certeza é um bom amigo espiritual ali nos ajudando. Não por nós, né? Que nós sejamos melhores, né? Mas, sobretudo, pelo estudo, aqueles que irão assistir dos dois mundos, né? Pela gente também, né? Eu senti muito amparo quando eu comecei a elaborar esse tema de hoje. Olha que bonitinho, né? Eu pedi a IA para fazer aquilo ali, que legal, né? Botei lá, crie. Quem diz que não são pessoas, né? São pessoas virtuais, né? Então vamos seguir aqui. Temos até, botei o horário para não atrasar, né? Até as 3h15. Então vamos analisar a palavra preconceito, sobre 3 aspectos. 4, né? Etimológico, linguístico, filosófico e espírita. Na etimologia, a palavra preconceito é formada por antes. Conceito, ideia, compreensão, julgamento. Literalmente, preconceito significa um conceito formado antes, ou seja, um julgamento antecipado, feito sem conhecimento suficiente da realidade. Eu tenho um preconceito que não condiz com a realidade do que seja. Opa, foi muito. Tem aquele controlezinho aí, não? Ah, estou apanhando aqui. Aqui já foi. Literalmente, preconceito, um conceito formado antes, ou seja, um julgamento antecipado, feito sem conhecimento suficiente da realidade. A origem remonta ao latim praeantes conceptus, aquilo que foi concebido, pensado, vamos devagar, no sentido linguístico. No uso comum, o preconceito é uma opinião ou julgamento prévio, geralmente negativo, baseado em generalizações, estereótipos ou crenças, e não na experiência direta ou em fatos. Por isso, alguém pode ter preconceito contra uma pessoa, contra um grupo, uma religião, uma profissão, classe social, nacionalidade, contra uma ideia. O problema não é apenas o pensamento inicial, mas a recusa em conhecer a realidade antes de julgar, né? Ou seja, né, a gente tinha que ter um freio, o freio de mão do preconceito, né? Antes de emitir o pensamento ou de colocar em prática, puxar o freio de mão do preconceito. Opa, vamos analisar. Está tudo tranquilo, gente? Tudo bem? Eu só queria acrescentar o preconceito contra a doença mental. Mas eu vou falar. Eu sou bipolar. Desde os meus quase 20 anos. E sofri muito preconceito em ambiente de trabalho. Muito. Imagino. E tem muito, mas vamos chegar lá. Então, vamos falar lá. Mas isso está terminando. Está terminando, né? Para o espírito imortal, terminar de primeiro, né? É logo ali, né? Vai demorar um pouco, né? Mas se a gente olhar pela imortalidade, já foi muito pior, né? Mas está terminando. Esse terminando não quer dizer que vai terminar amanhã.
Mas que bom, que bom. Mas passou, né? Você se posicionou, né? Você continuou, seguiu e está aí firme. Não é isso? Então vamos seguir aqui. Na análise filosófica, todo ser humano possui preconceitos no sentido cognitivo, essa estrutural, né? Experiências anteriores moldam expectativas e interpretações. Isso faz parte do funcionamento da nossa mente. São as experiências de espírito que somos, né? Que ficam arquivadas em nosso perispírito, em nossa mente, em nosso ser como um todo, né? Em nosso ser, no espírito mesmo. O perispírito ele funciona como um aglutinador, digamos assim, né? O preconceito torna-se um problema ético quando? Ele está passando, eu botei ele para passar sozinho, só que eu botei devagar. Impede a busca da verdade, fecha o diálogo, reduz pessoas a rótulos, transforma diferenças em inferioridade ou hostilidade. Em outras palavras, não é apenas um julgamento antecipado, mas um julgamento antecipado que resiste aos fatos e à convivência. Agora, à luz da doutrina, vamos analisar. Embora Allan Kardec não tenha desenvolvido uma definição específica da palavra preconceito, seus ensinamentos permitem compreendê-la como um reflexo de imperfeições morais. Né? Alguém tem dúvida? Faz parte das nossas imperfeições morais o preconceito? Né? Precisamos ser empáticos, né? Ter empatia com o outro, né? Saber lidar com as diferenças. Isso tudo é uma conquista. E a doutrina espírita nos ajuda muito em relação a isso. O preconceito nasce, sobretudo, de orgulho. Sou melhor que o outro. Egoísmo. O meu grupo importa mais. É um assunto que faz a gente, né, pensar. Né? A gente aqui, a gente recebe as vibrações direitinho. Né? Não precisa ser médium, não. Né? Dá para as vibrações dos encarnados e dos desencarnados. Por isso que antes de a gente vir para cá, né, nós pedimos muito a Deus a proteção, né? O amparo da espiritualidade, a vibração dos amigos aqui presentes, né? Porque é um assunto que incomoda. Né? Às vezes pode parecer que a gente esteja chamando a atenção de alguém. Se for para chamar a atenção de alguém, que seja nossa em primeiro lugar, né? Que estamos com a responsabilidade de passarmos o estudo, né? Mas não é intenção nossa chamar a atenção, a nossa intenção é mostrar um fato. Né? Um fato que temos preconceito ainda enraizados em nós, estruturado em nós. Né? Já melhoramos muito. Com certeza tem muitas pessoas que já venceram o preconceito, não tenho dúvida. Não tenho dúvida, né? Mas como falamos, a nossa atenção não é chamar a atenção de ninguém, se for para chamar que seja nossa. Né? Mas sim de refletirmos no que podemos sempre melhorar, se ainda temos esse preconceito estruturado em nós, e o que podemos fazer para ajudar a combater o preconceito. Né? A doutrina é uma excelente ferramenta, é um excelente instrumento. Ignorância espiritual. Oh, Jesus. Ignorância espiritual
julgo apenas pelas aparências, ausência de caridade, não procuro compreender antes de julgar. A gente é meio que papum, às vezes, na questão da convivência, do jeito que eu recebo, eu devolvo, É ação e reação instantânea, A doutrina espírita propõe substituir o preconceito por conhecimento, conhecer, O conhecimento nos liberta, a gente passa a discernir, a gente passa a entender, compreender, conhecimento de nós mesmos, de como estamos, qual a nossa posição, o que sentimos, Olha como é importante a gente se conhecer. O que sentimos, como lidamos com a convivência, como lidamos com o diferente. Porque é mais fácil a gente lidar com o semelhante, Mas num mundo tão diverso, tão plural como o nosso, a gente precisa conviver com as diferenças. Com fraternidade, com indulgência, benevolência, empatia, reconhecimento de que todos somos iguais, espíritos em evolução. Colocamos aqui como uma reflexão interessante. A palavra pode ser decomposta de forma didática. Antes já comentamos, conceito e ideia formada. Portanto, preconceito é uma ideia formada antes que o conhecimento esteja completo. Já o seu oposto seria conhecer antes de concluir. Então, precisamos conhecer antes de concluir as diferenças, os vários contextos, as várias formas, conhecer a diversidade. Ao nosso Jesus lá. É exatamente esse movimento que Jesus exemplifica nos Evangelhos. Primeiro aproxima-se ao nosso modelo e guia Jesus. Escuta, acolhe e compreende. Só então ensina. E Jesus ensinava por parábolas, Ele não dita, faz assim. Jesus nunca reduziu uma pessoa a um rótulo. Porque a gente pode se rotular de tudo, A gente pode se rotular de tal religião. Eu sou espírita, por fora. O rótulo é por fora. Eu posso ser espírita, mas não ser tão cristão assim, Porque o ser cristão é de dentro para fora, Posso me rotular de qualquer coisa, de várias coisas. Sinteticamente, em essência, preconceito é um julgamento antecipado, a repetição é mestra do aprendizado, Fiquei pensando, você colocou tantas vezes preconceito é um julgamento antecipado, para gravar mesmo, que dispensa o conhecimento e a experiência. Sob a ótica da doutrina espírita, ele representa uma limitação do espírito, ainda influenciado pelo orgulho, pelo egoísmo e pelas aparências. À medida que evoluímos moralmente, já evoluímos muito, muito. Se a gente for buscar a história da humanidade, já fizemos coisas que hoje em dia a gente não acredita que a gente possa ter feito naquela época. Porque quem estava lá fazendo a história da humanidade, dos vários conflitos, das várias guerras, fomos nós, espíritos reencarnacionistas, estivemos lá. Então, mais um motivo para a gente não ter preconceito.
A gente que fez a história. Nós estamos fazendo a história da humanidade terrena. Nós estamos evoluindo com a Terra. Nós estamos almejando um mundo melhor, um mundo de regeneração. E vai depender de nós. E o preconceito é algo que precisa sair de nós. A gente precisa tirar os rótulos. Então, à medida que evoluímos moralmente, substituímos o preconceito pelo discernimento, pela justiça e pela caridade. E vocês podem estar pensando assim, mas o Mauro fez tanto texto, né? A gente podia falar aqui, né? Sem o texto. Mas é porque, quando eu estava fazendo a palestra, eu não psicografei, não foi isso, mas a gente vai escrevendo, né? Aí eu falei, não, eu tenho que transformar isso em texto. Tem que transformar, porque para mim falou fundo. Calou muito fundo na minha alma. Né? Se foi para mim, eu vou passar também. Né? Então, à medida que evoluímos moralmente, substituímos o preconceito pelo discernimento, pela justiça e pela caridade, aprendendo a ver cada pessoa como um espírito imortal. Está caminhando do teu lado, está evoluindo como você. Não importa a raça, a crença dele, o sexo, o gênero. Né? Não importa se é uma criança, se é um espírito que está num corpo infantil, num jovem, num adulto, num idoso. Tem preconceito também de idade. É muito preconceito, gente. Né? É o espírito que está junto de nós, que a gente precisa caminhar junto, de mãos dadas, aprendendo a conviver um com o outro. E quem está mais próximo de nós são os nossos familiares, somos nós mesmos. Né? Não é por acaso que estamos juntos. Né? Às vezes a gente quer impor ao outro o nosso sentimento, o nosso pensamento, a nossa forma de enxergar o mundo. A gente quer que o outro enxergue o mundo com as nossas lentes. E não é por aí. Não é por aí. Cada um tem a sua lente. Tem a sua forma de ver, de crer, de sentir. Como um espírito imortal, digno de respeito e consideração, independentemente de suas diferenças exteriores. Eu, fazendo estudo, lembrei muito do Carlos Henrique Coutinho, nosso querido Carlos, né? Trabalhador aqui da casa durante muitos anos. Eu até comentei com a Valéria, né? Que eu ia ver se alguém cantava, lembrava a música dele, né? O Braulio deve lembrar. É mais ou menos assim, Deus tendo uma pele. Lembra dessa música? Não lembro. Qual a cor de sua pele? Eu digo preta, vermelha, branca, seja qual for. Todos são iguais aos olhos do Senhor. Aí o resto eu esqueci. Se alguém lembrar e quiser cantar, né? Não, ninguém quer. Vamos caminhar aqui. Opa. Gente, isso aqui está seguindo conforme o meu pensamento. Eu penso, ele vai. Aqui já foi? Foi. Bom, 15h30. Não, até 15h30. Eu estou um pouquinho atrasado, né? Então vamos nós. Não podemos ter dúvida que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Alguém acredita que a gente seja diferente aos olhos de Deus? Não? Todos somos iguais. A música do Carlos Henrique deve estar por aí. Nós não temos diferenças espirituais, só de evolução, né? Aí nós temos. Mas os nossos corpos, biologicamente falando, são iguais também. O nosso princípio aqui espiritual é o mesmo, a nossa destinação é a mesma. Todos somos irmãos aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Isso é importante para a gente ajudar na nossa evolução, ajudando na evolução do outro, né? Do nosso mundo, melhorando a ambiência, a nossa ambiência familiar, profissional, né?
a nossa ambiência social, nos melhorando como seres humanos, né? Vigiando nossos atos, as nossas atitudes, procurando fazer o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para si mesmo, né? Procurando usar mais a água da paz do Chico, sendo mais compreensivo, não brigando tanto, né? Não levando tudo a ferro e fogo, mas também não sendo complacente com o erro, né? Se já não temos erros clamorosos, já é um grande passo. Se já não temos a vingança no coração, o ódio, né? Uma raivinha de vez em quando a gente pode ter. Não, é compreensível. Uma raivinha leve, né? Que ela não crie raiz, que não se transforme em ódio contra nós mesmos, contra o nosso irmão, contra o nosso próximo. Aí eu botei várias para a gente meditar mesmo, né? Não podemos ter dúvida que somos todos iguais. Pretos, brancos, pardos, amarelos, vermelhos, asiáticos, europeus, americanos, oceânicos, orientais, ocidentais, homens, mulheres, héteros, homossexuais, crianças, jovens, adultos, idosos, católicos, evangélicos, budistas, ubandistas, candomblecistas, muçulmanos, judeus, espíritas, ateus, vendedoras, coletores de lixo, advogados, advogadas, garis, médicos, médicas, dentistas, comerciantes, comerciários, enfermeiros, enfermeiras, socialistas, comunistas, conservadores, progressistas, direita, esquerda, centro, centro-direita, centro-esquerda, pobres, ricos, super pobres. Opa! Materialistas, espiritualistas, flamenguistas, tricolores, vascaínos, botafoguenses, PCD, pessoa com deficiência. Todos somos iguais aos olhos de Deus. Quem está no centro de tantos adjetivos, de tantas designações que acabamos de colocar aqui? Quem? Sim, também. É um espírito mortal, né? Como nós. Mas nós estamos no centro, né? Somos nós, seres imortais, que somos iguais, com diferenças, que podem dialogar entre si essas diferenças. O ser humano, a pessoa humana, o espírito imortal. Qual a diferença entre esses todos os indivíduos? O time que torce, o sexo, o gênero, são as diferenças. A cor da pele é a diferença. A religião que professa é a diferença entre todos esses indivíduos. O país que nasceu, que renasceu, que reencarnou, a identificação política, a posição social, condição física, saúde, doença. Essas são as diferenças. E nada mais. Isso faz diferença. São a parte principal essas diferenças? Elas não são a parte principal. Essas diferenças não fazem diferença, ou não deveriam fazer. Então, o que faz a diferença? É para a gente meditar mesmo. O que eu posso fazer de diferente?
Não enxergar a diferença? O que nos separa? Será que é isso? Os meus textinhos, né? A gente vai pensando, vai escrevendo. O que faz a diferença é enxergar o que nos une, não o que nos separa, né? O que temos de igual. E para que isto aconteça, é necessário que haja diálogo conosco, com o próximo, entendimento, aceitação que somos todos iguais em essência e que é saudável pensar diferente, ter escolhas diferentes, ser de times diferentes, de religiões diferentes, de profissões diferentes, de etnias diferentes, de raças, enfim. Ter escolhas diferentes, aceitando como somos, para aceitar o outro como ele é. É importante que a gente se aceite também no combate ao preconceito estrutural. Porque às vezes a gente se pune muito. Não é ser complacente com os nossos defeitos, mas a gente se pune, não se perdoa. Isso vem arraigado em nós, né? A gente precisa se perdoar. Ai, eu não podia ter pensado aquilo, não podia ter sentido aquilo, eu não podia ter tido aquele arzinho de preconceito, vamos falar assim, né? Teve. Paciência. Vou lutar para não ter mais. Vou me esforçar para ser um verdadeiro espírita, para ser um verdadeiro cristão, para buscar o homem de bem em essência. Para tanto, precisamos vencer o preconceito que é em nós, estrutural, pois reencarnacionistas que somos, trazemos essa estrutura do preconceito de tantas vidas passadas, o qual falamos no início, né? O qual sofremos e fizemos sofrer. O preconceito é histórico, sempre existiu e remonta à antiguidade da nossa civilização. Qual a posição ideal que devemos perseguir em relação ao preconceito? Combater o preconceito, porventura, ainda existe em nós, para plenamente, com identificação e autoridade, auxiliar no combate do preconceito como um todo. Como nos engajar no combate aos diversos tipos de preconceitos que existem, se ainda somos preconceituosos em alguma frente? O nosso momento é de combate ao preconceito, a começar por nós. É hora de trabalhar por eliminá-lo, desestruturando-o, dizendo não ao preconceito. Até 15h40. Estamos no laço. Que bom. Existem alguns movimentos que foram criados com a finalidade de combater o preconceito. Vou falar rapidamente, tá? Para ir seguindo aqui no desenvolvimento do nosso estudo. Ontem foi o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, 3 de julho. A data lembra a promulgação da Lei Afonso Arinos, né? Está o número da lei, a primeira lei brasileira a tratar da discriminação racial como contravenção penal. Outras datas. Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, celebrado em 21 de março. Instituído pela Organização das Nações Unidas, né? Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia. Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que promove a inclusão e combate ao capacitismo. Na nossa sociedade, né? A gente tem lidado muito
com os nossos irmãos autistas, né? Que os designos, eu entendo que são espíritos especialíssimos. Receber um autista na família é uma família especialíssima. Mas a gente ainda vê muito preconceito, né? Para com eles, né? Porque são diferentes, né? Se a gente entrar nessa seara, a gente não vai conseguir terminar. Mas é algo que a gente me veio aqui agora, para a gente analisar. Por que tantos irmãos autistas, né? Espiritualmente nós sabemos que tem um porquê. E que na maioria das vezes são escolhas daquele espírito. Né? Muitas vezes não são expiações. A gente costuma dizer que todos os nossos irmãos PCDs especiais, né? Que quem tem um irmão especial, PCD na família, é um ser especial. É uma mãe especial, é um pai especial. A gente costuma colocar tudo no mesmo pacote, né? Porque foi um espírito que errou muito no passado e hoje está expiando as suas faltas com tal limitação. Muitas das vezes não é. É um espírito, muitas vezes evoluído, que vem ensinar toda a família um amor e que escolheu essa condição para evoluir até mais rápido. Olha, um grande motivo para a gente também não deixar esse tipo de preconceito passar perto de nossas cabeças, de nossos seres, né? Dia Internacional da Tolerância, criado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, para incentivar o respeito às diferenças. Dia Internacional da Tolerância, 16 de março. Aí eu pesquisei lá que é a opção mais abrangente por promover o respeito à diversidade, internacionalmente falando, né? E a convivência pacífica entre todas as pessoas, independente de raça, religião, gênero, orientação sexual, origem, idade ou qualquer outra característica. Um fato interessante é que neste ano de 2026, ao qual estamos, o Brasil instituiu o Dia Nacional de Reflexão do Cantando as Diferenças. Então a gente está observando que há um movimento muito grande para que a gente elimine o preconceito, os vários tipos de preconceito. Não vai ser assim num piscar de olhos, né? De olhos. Vai demorar, mas já estamos nos movimentando. Mas a gente precisa tirar do papel, né? A gente precisa tirar do papel. A gente ainda está eu já estou julgando, né? Que eu não seja preconceituoso. Que eu não esteja usando aqui de preconceito. Mas eu sinto, eu falo né? Mauro, eu sinto que ainda está muito no papel. Que a gente precisa experienciar mais, né? Se engajar mais, mas dando exemplo. Porque não adianta levantarmos a bandeira do Dia Nacional da Reflexão do Cantando as Diferenças. Lindo, a gente levanta a bandeira, mas a gente por dentro a gente ainda tem algum preconceito, alguma coisa, não? Eu acho que a gente precisa se engajar, a gente precisa dar... Nós não somos perfeitos. E ninguém aqui está livre de passar por algum tipo de preconceito. Né? Teve um que eu pensei, coloco ou não coloco, né? É o preconceito que nós temos com os nossos... É o preconceito social, né? Mas com os nossos irmãos em condição de rua, né? Está certo que nós não vamos pegar uma pessoa que a gente não conhece e levar para a nossa casa, alimentar, dar banho, né? Mas como tirar esse preconceito? É difícil. É difícil. A gente às vezes está na rua, estamos na rua, vem um irmão
E aí você observa que aquele irmão usou alguma coisa que tirou ele do seu equilíbrio, né? Alguma substância, enfim. E a gente meio que, né? É preconceito. Ou então ele não está cheirando bem. Olha aí, eu estou puxando a minha orelha, gente, é minha. Né? Ah, mas ele está nessa condição porque ele aprontou. Em uma de nossas reuniões mediúnicas, isso já tem um bom tempo, nós recebemos uma entidade espiritual que desencarnou na condição de rua, um espírito na polaridade masculina. E eu posso contar o caso dele, que isso já faz muito tempo, né? E hoje nós sabemos que esse irmão está muito bem no mundo espiritual. Mas ele se viu na condição... Ele foi para a rua porque ele se culpou muito do acidente de carro que ele teve, ele dirigindo, e que no acidente de carro ele matou toda a família dele, a esposa e os 3 filhos. Só ele sobreviveu e, por se autopunir, ele foi viver na rua. A gente não pode colocar tudo no mesmo pacote, né? Nós não sabemos as histórias, né? A gente precisa conhecer. É que esses irmãos a gente às vezes não quer nem conversar, né? Não quer nem escutar. Às vezes a gente também não tem nem tempo, né? A verdade é essa. Né? Mas quando a gente tiver um tempinho, vamos tentar, pelo menos, se tiver condição da pessoa conversar, vamos conversar. Às vezes a pessoa não está numa sintonia boa, está com má intenção, a gente vai perceber. A gente vai perceber. Eu lembrei desse episódio, vamos chamar assim, porque é um fato, né? Aconteceu. E quantos não existem por aí? Quantas histórias parecidas não tem por aí, né? Tem que acabar 5 minutinhos antes. Vou me esforçar. 15h40, 15h50. A doutrina espírita condena toda forma. Condena é pesado, né? Vamos deixar assim. Condena toda forma de preconceito, por ser incompatível com a lei divina de justiça, amor e caridade. Os princípios fundamentais são: todos os espíritos são iguais perante Deus. Aí lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec nos ensina que todos fomos criados simples e ignorantes, né? E destinados ao mesmo fim, a perfeição moral, a perfeição relativa, a absoluta só Deus, né? As diferenças entre as pessoas decorrem do grau de evolução espiritual, não de raça, sexo, nacionalidade, riqueza ou posição social. Isso elimina qualquer fundamento espiritual para preconceito racial, religioso, social, de gênero, contra pessoas com deficiência, xenofobia ou qualquer outra forma de discriminação. A verdadeira superioridade é moral. O Espiritismo afirma repetidamente que a única superioridade legítima é a moral. Kardec resume essa ideia ao ensinar que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor, é o que o verdadeiro homem é justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Assim, ninguém é superior por riqueza, inteligência, cultura, origem ou aparência. A reencarnação dos maiores antídotos contra o preconceito. Hoje alguém pode nascer homem e em outra existência mulher. Em uma vida pode ser rico ou pobre,
pode pertencer a diferentes povos, culturas, etnias ao longo das encarnações, pode experimentar limitações físicas em uma existência e outra não. Essa alternância de experiências favorece o aprendizado da empatia e mostra que as condições materiais são transitórias. Tudo é experiência, meus irmãos. Tudo é experiência. E lembrando mais uma vez, nós trazemos, uns mais, outros menos, outros já conseguiram vencer, mas estruturalmente nós trazemos o preconceito ainda, né? Que os nossos preconceitos não sejam graves, né? Sejam leves, suaves, e que a gente consiga vencê-los, ou procurar combatê-los em nós primeiramente, para depois nos engajarmos nas várias bandeiras que já existem hoje, né? Na luta ao combate contra o preconceito. Eu acho que está terminando. Temos 2 minutinhos. A lei de caridade exclui a discriminação em Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente no capítulo Fora da Caridade não há salvação. Kardec ensina que a caridade vai além da ajuda material. Inclui benevolência, indulgência e perdão. Preconceito é incompatível com esses valores, porque consiste em julgar e diminuir o próximo antes de conhecê-lo. Jesus é o modelo. Ele rompeu diversos preconceitos de sua época, dialogou com os samaritanos, acolheu mulheres marginalizadas, aproximou-se de publicanos, conviveu com leprosos, valorizou os pobres e excluídos. Seu exemplo demonstra que o amor deve alcançar todos sem distinção. Um dia nós vamos chegar lá. Cabe a nós, né? O preconceito com a imperfeição moral. O preconceito nasce de imperfeições como orgulho, egoísmo, vaidade, ignorância espiritual. A gente veio falando tudo isso ao longo da palestra, né? Falta de fraternidade. À medida que o espírito evolui, essas tendências tendem a desaparecer. Chegamos por 2 minutos de antecedência. A doutrina espírita demonstra que todos os espíritos possuem a mesma origem, o mesmo destino. As diferenças entre as pessoas são oportunidades de aprendizado, não motivos de superioridade ou inferioridade. O verdadeiro valor do ser humano está em seu progresso moral. Qualquer forma de preconceito é incompatível com a lei de justiça, amor e caridade ensinada por Jesus. Conseguimos, né? Então, gente, reforçando aqui, né? A nossa intenção não foi chamar a atenção de ninguém. Se foi para chamar a atenção, foi a minha. Porque, como eu falei, quando estávamos fazendo estudo e escrevendo, não psicografando, né? Mas escrevendo, eu falei, nossa, esses textos, a gente tem que levar esses textos, né? Para a gente refletir juntos. Porque, eu digo por mim, se eu falar que eu não tenho algum tipo de preconceito, eu estou mentindo. Que estruturalmente eu devo ter. Que eu tenho aqueles que eu nem sei saber que tenho, né? Tá? Então eu falo por mim, eu aponto o dedo para mim. Tá? E a gente espera que ter atendido, ajudado de alguma forma os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, e vamos encerrar com Kardec, né? Nosso querido codificador. Embora Allan Kardec não tenha utilizado a expressão moderna combate ao preconceito, toda a estrutura da codificação conduz à superação de qualquer discriminação, substituindo-a pela fraternidade universal e pelo reconhecimento da dignidade de todos os seres humanos como espíritos imortais em processo de evolução. É isso. Que Deus nos ampare a todos. Tenhamos um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Agradecendo ao Mauro pelo estudo. Vamos pedir ao Braulio para fazer a nossa prece final. E depois a Isaura vai dar os avisos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ainda
reflexivos sobre o que ouvimos. Agradecer ao nosso Pai pelo maior instrumento que Ele nos proporcionou para vencermos os nossos entraves e, consequentemente, nos liberarmos do nosso preconceito. Agradecer pelo amor que somos capazes de sentir. Essa é a grande ferramenta da qual somos herdeiros. Esse amor que certamente será capaz de modificar as lentes dos nossos olhos e enxergar o nosso próximo como um irmão, independente da sua estética, moral, física. Agradecemos, Pai, por esse amor que se desenvolve no nosso coração, e te pedimos forças para que tenhamos a coragem de desenvolvê-lo cada vez mais. Muito obrigado, Jesus, pelo teu exemplo, por ter vindo aqui e ter nos ensinado a amar. Obrigado a todos os discípulos que trabalharam em seu nome e que seguem como faróis para que consigamos esse desiderato. Que tenhamos todos um excelente final de semana, que esse amor se espalhe pelo nosso planeta, que assim seja. A Isaura vai dar um aviso aqui sobre o almoço de manhã e depois a gente volta. Boa tarde a todos. Nós queremos lembrar, mais uma vez, sábado passado eu já falei, né? Mas queremos lembrar que amanhã nós teremos o nosso almoço. Ainda há ingressos que estão sendo vendidos, não é, Dani? Já vendemos bastante, mas ainda há ingressos e gostaríamos que prestigiassem, porque nós estamos precisando muito dessa ajuda. Fora o encontro, a gente se encontrar, né, almoçar junto, isso aí também vai ser muito bom. Esperamos que a frequência amanhã seja muito boa. E às 9h30 nós vamos ter o Álvaro Crispino aqui fazendo um trabalho muito interessante, falando sobre a importância do estudo. E ele é uma pessoa muito preparada. Com certeza esse conhecimento vai servir para todos nós, né? Não é só para quem aplica estudo, é para qualquer pessoa. Então, amanhã às 9h30, o Álvaro Crispino estará aqui também. Não percam a oportunidade, quem não conhece, de conhecê-lo, que vocês vão sair daqui muito satisfeitos com a vinda, porque ele é uma pessoa muito, muito especial. Tá bom? Obrigada. Nós queremos lembrar também que no próximo sábado é o segundo sábado do mês e nós temos um grupo de apoio aos imputados de mãos dadas a partir das 10 horas. Esse mês está recheado, todo sábado tem um evento, né? Amanhã, no caso, dia 18, nós temos o Florencio Anton aqui às 3 horas, é uma pintura mediúnica belíssimo de assistir. Ele já veio a casa acho que 2 vezes e é muito bonito, é muito interessante, não percam, vai ser aqui no MEC às 3 horas, no horário da reunião mesmo. E dia 25, às 19 horas, nós teremos a peça, que seria o silêncio é uma prece, mas o silêncio é cortado e o riso é uma prece. Então, também é uma comédia que
que vai acontecer aqui. Mas esses a gente vai falando depois. Esse não é para o MEC, esse é para... Esse é do terceiro seu. Só vai acontecer aqui na UNEP. Mas o segundo sábado da semana que vem, de mãos dadas, e no dia 18, a pintura mediúnica com Florencio, aqui na UNEP. Tem alguém na casa pela primeira vez? Não? Todos já da casa? Então, vamos ao passe.